que 94% das startups, elas falham em curto prazo. Eu vejo o desconforto, assim, de duas formas. Ou porque as coisas estão mudando e gera desconforto, ou porque as coisas precisam mudar e você tá numa posição desconfortável. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Salib. Sou Carlos Cabral e esse é o Index Talk. Esse nosso projeto aqui, né, é o nosso primeiro episódio de uma série onde a gente vai estar trazendo, né, no formato podcast, assuntos como inovação, tecnologia, cultura, desenvolvimento, seja pessoal ou profissional, inteligência artificial, a gente vai trazer muita coisa disso, ferramentas ali, né, para usar nas empresas, para você se desenvolver. Tudo que envolve, né, tecnologia, novas tendências, insights, a gente vai estar trazendo aqui. Então, todas as quintas a gente vai ter episódio novo, às 9 da noite. Vai estar disponível no YouTube, no Spotify. E para quem quiser nos seguir e entrar em contato com nós ali, vamos deixar nossos arroba aqui, né? Isso aí. @Rodrigo Salib e @ceg.cabral. Link vai estar na bio também, qualquer coisinha, só entrar em contato aí. Sugestões, deixa no comentário, querem ouvir um assunto, deixa no comentário aí que a gente vai estar abordando. E se a gente quer ouvir vocês, a gente tá aqui para vocês. Então, a gente tá bem acessível aí. Só entrar em contato com nós aí que a gente vai estar respondendo. Conversando aí. Com certeza. E hoje, Carlão, nosso principal foco aqui é sempre trazer educação. Então, o nosso projeto ele nasceu exatamente de uma conversa disruptiva, onde a gente gosta de falar muito sobre inovação, e quando a gente fala sobre inovação, a gente fala sobre cultura. E eu e o Carlão, a gente tá justamente aqui porque muitas vezes a gente controverge nas ideias. E como base do nosso talk de hoje, a gente vai estar usando esse livrão aqui, que é o Diário de um CEO. Muito bom, é muito bom. Baita livro. Nossa. E ele fala, né, Carlão, sobre as leis para guiar e desafiar você no mundo competitivo. É um norteador. E principalmente das 33 leis para os negócios e para a vida. E hoje a gente vai estar falando só sobre uma, né, Carlão? Sobre a lei 25. A 25 hoje. E vai dar um baita do conteúdo hoje. Então se preparem. Então tu imagina ler todo esse livro, tanto de ideia que a gente pode ter. E ele começa com uma frase da lei 25, que ele fala sobre o poder da manifestação negativa. O confortável e o fácil, eles são amigos do curto prazo. Uhum. Hoje a gente tá na era do instantâneo, que é tudo no instalar de dedos, que é as coisas rápido, não quer esperar o processo, né? Então, você não quer mais curtir a viagem, você só quer chegar no destino, não quer viver o processo, que é só o objetivo. E esse é o mal não digo da nova geração. Mal geral da É, sociedade. é o novo mal do século, né? Não é exclusivamente de uma geração ou de outra. Acho que tá todo mundo vivendo esse momento do imediatismo. Então tá todo mundo nesse barco, né? Até a gente tava lendo esse livro aqui antes, né? A Sociedade do Cansaço, a gente tava falando um pouquinho sobre. Ele fala muito sobre o instantâneo. E hoje com a inteligência artificial é tudo muito raso, é tudo muito superficial. Eu largo um prompt lá e eu tenho a pergunta rápida. Então é o que ele traz aqui, que o confortável e o fácil são amigos do curto prazo. Uhum. Então, eu perguntar pro ChatGPT lá, fazer um search lá rapidinho, ele vai me trazer uma resposta. 2 palitos. Mas se eu não estudar, não me aprofundar, não ser aquele cara amante da pesquisa, é curto prazo. Até tu fazer uma curadoria, né? Pra ver se o que tu tá recebendo tá certo, né? Exato. É, às vezes tu fala qualquer coisa, recebe qualquer coisa e ainda tu espalha essa qualquer coisa ali como se fosse a verdade, né? Exato. É complicado. É o que a gente sempre fala sobre o poder da estatística. Que muitas vezes a gente afirma, a gente usa o achismo como verdade. Uhum. E aqui ele fala, mas os inimigos de longo prazo. Então, o confortável e o fácil, eles são amigos do curto, mas inimigos do longo. E se o seu objetivo é o crescimento, opte pelo desafio. Cara, isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido, assim.
porque realmente para curto prazo, né, é justamente aquela lei do menor esforço. Para curto prazo que pode servir, né, serve ali o arroz e feijão, mas não vai te levar aonde tu quer, no teu objetivo principal, né, não vai te levar lá na frente. Se tu vai fazer, por exemplo, uma introspecção ali, né, "Cara, como é que eu quero ser daqui a 2, 10 anos?". Não vai ser fazendo exatamente a mesma coisa que tu vai chegar lá. Tem um outro livro muito legal, que é O que te trouxe aqui, traduzindo em inglês, é o que te trouxe aqui não é o que vai te levar lá pra frente. Então, assim, você fez as coisas pra tu chegar até no teu estado atual, né. E eu quero progredir mais. Cara, tem que fazer outras coisas. Exato. Se tu fazer as mesmas coisas, Mas onde é que tá a essência aí que eu vejo? É o que ele fala aqui, é que o Steven Bartlett fala, é o poder de perguntar. A gente muitas vezes quando a gente tá no auge, a gente tá no sucesso, a gente esquece de perguntar o porquê que a gente faz o que faz. E se a gente for olhar pro business, as empresas elas param de perguntar o que que meu cliente precisa. Tem vários cases, Xerox, pega a própria Blockbuster, a Kodak, a Kodak, e a gente já tá sendo um clichê, é, mas elas chegaram no ápice, empresas que faturaram bilhões, e elas pararam de perguntar o porquê. E aí, o livro ele traz que a perguntar é uma arte e a gente tem que perguntar o porquê essa ideia pode dar errado. é muito importante isso, né. Pode parecer um pouco negativo, mas se você for analisar o seguinte, tu acaba não olhando para o que pode dar errado, não olhando essas coisas negativas, mas é muito importante, sabe. O bem ele anda junto com o mal, e o mundo é assim desde que ele é mundo, a vida é assim, porque você acaba não olhando para isso por conta do desconforto, você não quer ter o desconforto, mas é aí que mora o perigo, porque o desconforto ele é o sinal da mudança. Eu vejo o desconforto, assim, de 2 formas. Ou porque as coisas estão mudando e gera desconforto, ou porque as coisas precisam mudar e você tá numa posição desconfortável. Mas então, basicamente, o desconforto ele é o combustível da mudança. Se você tá confortável, né, você tá, né, onde tá, cara, tá tudo certo, né, e beleza. Mas aí que tá, não tá certo. Tu tá confortável, não tá certo. A pessoa que se sente confortável, ela tá andando na beira do abismo. Aí tem um vídeo que eu assisti muito legal esse dia, é de acho que era um atleta, e tinha uma pessoa andando numa corda bamba no meio de 2 montanhas com uma faixa. Ele estava tão confiante naquilo, que quando ele tirou a faixa, ele olhou o abismo, ele caiu. E entra em consenso o que tu fala. Então tu tá se sentindo confortável ali, naquele momento ele não estava enxergando o perigo, ele estava tranquilo. No momento que ele tirou a faixa e ele viu o problema, ele caiu. Se isso te cega de Ele te algumas cega, coisas. ele te cega. O ponto que eu quis dizer foi no seguinte sentido, tem pessoas que não quer sair né, não quer abraçar a mudança, não quer sair de onde está, né. Aham. Então vai de pessoa a pessoa, mas a mudança é muito importante. Nós somos seres que evoluímos ali, a gente está em constante melhoria, constante evolução, e é importante você mudar, né. Só que não é fazendo exatamente as mesmas coisas que tu, vai ter resultado diferente. Tem que pensar diferente, tem que, sabe, cara, e antes de tu querer mudar o mundo, tu tem que arrumar tua cama, Exato. né, tu tem que começar, dar o primeiro passo. "Ah, vou começar segunda", não, começa agora, faz uma coisa diferente, tu já vai ter um resultado diferente, né. E o que que é o desconforto? Cara, é fracasso, é erro, tu tem uma percepção errada, né, do teu negócio, do teu objetivo, do teu status atual, né, do teu status quo. Esse é o desconforto que geralmente as pessoas tentam evitar. E O desconforto é um indicador, e até a gente tem um dado aqui da Small Business Administration, que é uma fundação dos Estados Unidos, que 94% das startups, elas falham em curto prazo. caraca, é muita coisa. E só 6% elas afirmam que elas, antes de falharem, elas afirmam que elas poderiam ter dado errado. Ou seja, esses 6% antes dela ter sucesso, ela perguntou: "Cara, será que tem alguma coisa aqui que ela dá errado?" Daí usa a matriz SWOT. A gente usou a matriz SWOT, né, pra mudar o nosso negócio. Criança. Então, isso aqui traz o principal indicador. 99% delas fracassam. É que, justamente, né, a vida real é assim. A vida tá aí pra te derrubar.
Vamos lá, vamos ser realistas. A vida tá aí pra te derrubar e tu fazer essa autorreflexão ali, né? O que que pode dar errado? E o que que eu posso fazer pra evitar que dê errado, né? Nesse cenário hipotético. A gente montou plano só pra dar certo. Lógico, exatamente, mas tu tem que ver o que tá errado, né? Tu tem que, porque tu vai ter muito mais chances de fracassar do que chance de tu acertar. Porque se fosse o contrário, todo mundo era CEO, todo mundo era milionário, né? Tá todo mundo voando aí, né? E, cara, não é assim. O dado tá aí. O dado tá aqui. E olha só, 52 desses 99%, 52 afirmaram que eles falharam por reconhecer ter subestimado os seus recursos necessários para ter o sucesso. 42% admitiram não ter percebido que o mercado não queria seu produto. E 19% confessaram ter subestimado a concorrência. É algo bem. São números É algo que fatal, uma né? realidade tão grande da gente esquecer de perguntar o porquê que a gente tá fazendo aquilo. É muito bonito eu falar que eu vou construir um carro a motor a hidrogênio, né? A Toyota criou isso, né? Uhum. E aí quando foi pro mercado, o que aconteceu? O carro falhou. Flopou o negócio. O carro, como concepção de produto, funcionava muito bem. Só que o que eles esqueceram de olhar? A estrutura do país. Onde que tá os postos? Como que as pessoas vão abastecer esse carro? Isso aconteceu aqui no Brasil com carro elétrico também, né? Olha, o Brasil, querendo ou não, ele introduziu muito tardiamente os carros elétricos. E ainda está introduzindo. Cara, tem lugares, pega, por exemplo, China, Estados Unidos, né? Cara, eles já estão preparados já há muito mais tempo, porque de fato não é simplesmente só se colocar um carro elétrico ali, né? E outra, né? Questão teve algumas polêmicas aí, não digo recente, mas alguns anos atrás, né? O que que tu vai fazer para recuperar a bateria disso, né? Dos carros, né? Então, tu tem toda aquela pegada de carbono do carro elétrico, sim, mas a quantidade de lixo que você gera lá, né? Não conseguindo reaproveitar. Então, algo que naturalmente tem insights que só tu fazendo teste em campo tu vai ter, né? Mas tem coisas que, cara, você tem que olhar todo o contexto, né, você tem que fazer uma análise crítica do que pode dar errado, do que pode dar certo. Se der errado, o que que eu faço para evitar que dê errado? E se eu não posso evitar, o que que eu faço para mitigar que eu tenha o menor impacto possível? Isso é tu estar preparado, tá pensando lá na frente, né? E isso não se aplica só a empresas, se aplica a objetivos de vida, se aplica a pessoas, a mudança de carreira ou até o mantenimento de carreira, né? Pô, cara, teve, por exemplo, a pandemia, tudo que precisou ser reinventado, né? Então, são cenários completamente catastróficos, mas se tu não tem um plano pra tu dar a volta, você estagna, você fica sem emprego, você fica sem renda. Cara, ninguém é fã de passar fome, né? Então, é importante você ter essa visão, de certa forma, pessimista, não diria pessimista, mas diria mais realista. Manifestação negativa. Volta pra... Exatamente, a manifestação negativa. É importante você ver isso também, né. Sim, com certeza. E aqui, agora a gente vai trazer 5 vieses que irão te esquivar de possíveis fracassos. Olha aí. Olha só, eu e o Carlão, a gente tá trazendo 5 dicas que o Stanley falou aqui no livro, mastigada, que é só captar o assunto, papel e caneta na mão e anotar. Não é nem fatias a gente tá tendo já mastigado, cara, pega, aplica, seja feliz. E o primeiro, Carlão, é o viés do otimismo. E aqui tem um cara chamado Tali Charete. Ele afirma que 80% das pessoas ele tem esse viés. Que é o que que é? Que loucura. As pessoas elas só enxergam as coisas boas. Então eu vou abrir meu negócio, eu vou ter sucesso, e a primeira marola que vem, a primeira onda que vem, a pessoa cai e ela não tem força pra se reerguer. De repente a pessoa tá no gás ali, tá no na euforia ali, tal. Cara, e é lindo, é fantástico você ter isso, né, tu ter aquela motivação, aquele combustível, né, pra tu fazer. Só que, cara, tu tem que voltando, né, na minha fala anterior, você tem que traçar planos, Exato. né. A vida é implacável, tu tem que ser mais implacável ainda.
Entendeu? Tem um case muito famoso que eu sempre levo nas minhas palestras, que é o Waze, do Uri Levine. O Uri Levine aí, já assisti diversas palestras deles e entrevista, e uma das coisas que eu anotei em my mind é a seguinte: o Uri Levine ele traz no case dele, que é o Waze, ele tem uma particularidade com nós. É. Quando tu botou pra chegar aqui no estúdio, no Waze, tu colocou o endereço, né? E aí, tu deu um ok. Cara, botou Caxias do Sul, né? Só que Caxias do Sul não vai te trazer até aqui. Então tem que colocar Rua X, número X, Não. né? E ele vai te trazer exatamente aqui. Então esse é o objetivo, onde tu quer chegar. Só que quando tu tava vindo aqui pro estúdio, tu errou o caminho. E aí o que que o Waze fez? Nossa, eu errei o caminho com o Waze, cara, é E- complicado, hein? e aconte- Acontece, erraram, mas acontece, mas... Eles, meu Deus, tu me perdi. Bocó. O que que eu faço? O que que eu faço? Meu Deus. Só que o Waze não faz isso, né? Sim. Ele dá uns 3 segundinhos ali, Calcula tu calcula a rota e e manda pra lá. te manda pro objetivo. Exatamente. E esse aqui é o viés do otimismo. Muitas vezes, quando a gente erra o caminho, esse é o processo, na verdade. Quando a gente erra o caminho, a gente se apavora. Como a gente não tem o foco, a gente não tem um guia. E Né? tu segue Por errado. isso que a importância da mentoria, de ter pessoas experts no assunto, do teu lado, Uhum. ela é tão importante nesse viés, porque quando tu se perder, se tu tá sozinho, tu não tem um GPS, não tem um Waze pra te guiar, Você não tem orientativo, né? tu não sabe pra onde é que tu vai. Exatamente, tu fica... Ah, tu tá à deriva. Tu tá direto, tu tá à deriva lá. E muita gente entra em contato e conversa conosco e a gente troca ideia. Ela diz, cara, se eu tivesse uma cabeça pensante assim como vocês, né, Carlão? Isso é tão comum porque a gente consegue escapar do viés do otimismo, porque nossa cabeça já tá treinada pra isso. Claro. E o que que é o viés do otimismo, né? A gente não tá dizendo que ser otimista é ruim. Não, é ótimo ser otimista, né? Ótimo. O viés do otimismo, ele diz justamente o seguinte: você tá tão Alucinado, secado. exatamente, às vezes cegado, mas também, né, pelo otimismo, né, pelas coisas, tá focando tanto nas coisas boas, tá num cenário tão otimista que tu, inconscientemente, né, porque propositalmente você não vai fazer isso, você acaba ignorando as coisas ruins, as possíveis coisas ruins que vai acontecer, né. Acaba que você tá na euforia, você não se planeja, você não se organiza, né, e esse é o viés, você foca só no que pode dar certo, mas tem que olhar o que pode dar errado, porque a lista é muito maior do que o que pode dar errado. Então anota aí, o viés do otimismo nada mais é tu esquecer de tu avaliar os riscos apropriados do teu negócio. Matriz SWOT, na veia. Na veia. O segundo é o viés da confirmação. Uhum. É prestar atenção somente nas coisas que vão confirmar nossa ideia. Ouvir só o que tu quer ouvir. Ouvir só o que tu quer ouvir. E vai casar com a terceira que a gente vai falar daqui a pouquinho. Com a quarta, na verdade, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Nós, como seres humanos, a gente quer sempre a confirmação. Se eu der minha ideia, Carlos ele tem que aceitar. E se eu não tiver uma maturidade, se eu não for um cara estudioso, por isso que a educação pra mim, assim, ela é nas organização, a educação, eu não gastar com educação hoje, tanto na educação, quanto falando de forma governamental também, a curto prazo, ela é lucrativa. Por quê? Porque eu não invisto, né? Eu vou investir em outras coisas. Mas a longo prazo, eu não investir em educação, eu tô colhendo o fruto do fracasso. Verdade. A China é um baita exemplo disso. A gente vai fazer um podcast falando só de China, né? Uhum. Falando sobre o poder da China, um livro do. Um baita do mercado. Exato, exatamente. Mas tá falando aqui do viés da confirmação, é exatamente isso. A gente prestar atenção só naquelas ideias que confirmam o que a gente pensa. Eu acho que não investir em educação, eu acho que ela, ao meu ver, não é lucrativo, acho que nem a curto prazo, sabe? Acho que o importante, o pilar mais importante, acho que de qualquer coisa, qualquer organização, é justamente a educação, né? O que que a gente diz como educação? Não, a gente não tá falando de hard skills, né? De uma graduação, pós-graduação, não. Também, também. Mas não, no foco essencial, vamos dizer assim, né. O que eu digo com educação principalmente é você querer buscar o conhecimento. Instigar. Exatamente, tu querer aprender coisa nova,
você querer melhorar. É essa educação, né? Esse mindset que a gente tá que eu tô me referindo, sabe? Porque você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer uma graduação e tu pode não tirar nada disso, né? Você pode não aprender nada disso, sabe? E tem muita gente no mercado assim. É o famoso engenheiro que vira Uber, não tô dizendo que, né? Mas é complicado porque você acaba que você não aproveita o que tu aprendeu, né. Então é muito importante, você buscar conhecimento, buscar melhorar. Nós somos seres falhos, né, a gente erra toda hora, a gente aprender com os erros. Outro ponto muito importante da educação é justamente aprender com os erros. Errar é humano, né, tem aquela frase: "Errar é humano". Cara, errar 2 vezes é burrice, é na mesma coisa, né. Mas o principal ponto que eu vejo, assim, da educação dentro da organização é aprender a educar as pessoas a ter maturidade. É aprender que a Sim. tua ideia ela não é melhor, Claro. tá longe disso, e as minhas ideias não são a melhor. Mas se a gente levar pra uma mesa e a gente discutir, provavelmente outra pessoa vai ter uma ideia melhor que a nossa e ela pode ser construída. Então, o viés da confirmação, eu vejo que a gente precisa instigar ele, né, a gente precisa dentro das empresas hoje, a gente muitas vezes a gente taxa pessoas por discordarem. Uhum. É muito comum. Ah, o fulano é pessimista ali, cara, só puxa o barco pra trás ali. Exato. Cara, essa é a pessoa Se tu tem mais importante. exato. Não tem equipe multidisciplinar que funcione Se tu tem que tu não se tu não tem o cara botando a pulga atrás da orelha. se tu tem Será que pessoas que vai só dar certo? concordam contigo no teu negócio, Ah, não, aí aí se foi boi é falência, né, se foi boi com as cordas, é né. falência. Cara, sempre tem que ter o cara. E se a gente fizer assim, ou uma será que vai dar certo? Vocês viram isso aqui? Cara, e geralmente, cara, é a pessoa mais cri-cri que tem, e, cara, eu adoro essas pessoas. Eu adoro trabalhar com essas pessoas. Porque tu tá olhando assim, pá, aqui uma redução de custo de não sei o quê, 5 milhões. um produto novo aqui. Daí a pessoa, tá, mas isso aqui não sei se vai dar certo. Daí tu fica, pá. Tipo, o cara tava na euforia aqui. Só que é importante isso. É importante essa pessoa que traz. É importante, justamente o que a gente trouxe, né, a discordância. Mas o único ponto que tem que ter cuidado nesse caso, é aquela pessoa que diz que não vai dar certo, mas ela não traz o porquê que não vai dar Sim, com certo, certeza. né, Matador de basea ideia, matador de ideias. Tem que ter cuidado com essas pessoas também. Então por isso que o gestor, ele tem que ter muito essa visão, e ele tem que ter pessoas ao redor dele que instiguem isso, mas que não comprometam a produtividade da cultura da inovação. Com certeza. Então a educação ela é a base, né, Uhum. mas esse viés ele é muito importante de perguntar e ter cuidado com ele, né. Eu acho que esse é o principal ponto do nosso ponto 2, As coisas andam juntas, né. casando junto. O terceiro viés, Carlão, o terceiro viés é o viés do egoísmo, comum, muito comum, é a gente acreditar que o sucesso do nosso negócio, ele só depende da gente, Protagonista de filme. protagonista de filme. Cara, tirar um poder Do além, do além ali, o Goku. mas ele não analisa o negócio, É, ele não analisa o mercado, ele não analisa o plano que ele tem, ele esquece de analisar todos os fatores externos do negócio. com certeza. Eu acho que não é só trabalho duro, Não, dedicação. Cara, são bases tudo. muito importantes. É trabalho inteligente. Claro, exatamente, mas, justamente não é só isso. Porque se fosse isso, né, se fosse por trabalhador, tem aquela frase lá, cara, se o problema é trabalhador, cara, todo padeiro seria milionário, o cara acorda 4 da manhã ali, Pra amassar o pão, pra amassar, assar, ter o pãozinho do dia. Cara, se fosse o caso, não teria padeiro, né? O cara seria milionário ali, porque, entende? Tipo, o simplesmente o trabalhar duro, trabalhar com esforço e coisa, é muito importante, mas não é só isso, né, porque, né, porque eu acho que, assim, todo mundo que quer melhorar, todo mundo que quer se desenvolver, de certa forma, trabalha duro, se dedica bastante, pensa, faz aquele plus, né, e todo mundo sabe, cara, não é só isso. Então tem um conjunto de coisas, mas com certeza é muito importante se arregaçar as mangas, sujar as mãos de graxa
E vai, tu tem que ir, tu tem que ter a humildade de querer aprender, a humildade de saber que você erra, que você tem que melhorar, né? Que é justamente esse viés do egoísmo. Cara, eu sei de tudo, tá? Eu consigo, eu vou, faço e aconteça, Aí tu né? fica nessa estatística dos 99% que falha. Claro, claro. E tu olha só aquele 1%, que é justamente aquele o viés do otimismo e da confirmação. Tu só olha só o que tu vê, tu foca só no que tu quer ver, né? Daí tu junta com o viés do egoísmo, cara, Aí tu soma o ego é, e vira um lado de bruto. não, aí virou, né? Aí virou um tendel. Mas é justamente isso, né? É onde as pessoas vão lá, falham, se frustram e desistem. Exato. Quarto viés, Carlão. O quarto viés fala da falácia dos custos irrecuperáveis. E ser polêmico. Cara que acreditou no negócio, que diz, cara, minha ideia ela vai mudar o mundo. E ela vai lá e investe grana. Investe grana. E o negócio não rende. E ele vai lá e investe mais grana. E ele possa daqui a pouco até familiares no negócio, investe Até grana. alta daqui a pouco ali. Exato. E quanto mais ele investe, mais prejuízo. A falta de cultura de dados. A falta de análise. Ah, a gente comprou 90 empresas, 100 empresas, mas quantas dão lucro? Quantas dessas tuas organizações realmente trazem resultado? Se elas não trazem resultado, por quê? Aí tu vai olhar o porquê tu não tem o dado para analisar. Então, a falácia do custo, ela tá muito ligada aos outros três. Com certeza. Tu investiu muita coisa, tu investiu tempo, dinheiro, recurso, e tu quer ver dando certo. E eu entendo, é muito frustrante quando não dá certo, mas acontece, né? Ah, a gente não acerta 100% das vezes. Bom seria. Cara, eu era milionário, ninguém ia me achar mais no mundo, cara. Eu ia estar numa ilha aí já, né? Se eu acertar 100% das vezes, eu precisaria jogar na Mega Sena uma vez só. Exato. Então tá tudo certo. Então acontece, né? E o ponto também é sobre essa questão dos custos irrecuperáveis, é que muita gente também não sabe o momento de parar. Quando que, né, Verdade. querendo ou não, a derrota, ela faz parte do caminho da vitória, né? Que é tu errar, tu dá um passo atrás para dar 2 passos para frente, mas nesse passo atrás que você dá, você tem que refletir, né? O que que eu fiz de errado? O que que eu posso fazer de melhor na próxima, né? Quais são os meus pontos fracos que me levaram a esse resultado? É tu saber quais furos você tem que tampar para tu ir lá e tentar de novo, Coleta né? de dados. Exatamente. Coleta de dados. É. Saber o que dá errado, saber o que dá certo, é Medir. informação, é É dado. medir, né? É o que a gente não faz hoje. A Medir. gente não tem cultura de medir. A gente tem a cultura de afirmar hipóteses que a gente acha. No achismo. Fonte, a voz da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Eu Então, acho que isso aqui é um problema. Legal, top, testa né? pequeno. Vai Testa vai lá e vê se é um problema. Daqui a pouco não é um problema. E, cara, muito. e é muito comum, daqui a pouco, né, é um problema pra ti, né? Tu vê, Criou esse problema na cabeça. tá, mas na prática pode de fato não ser, né? Por exemplo, falando de produto, é comum isso acontecer. Vai fazer qualquer análise, qualquer coisa ali mais aprofundada, você tem que ver, por exemplo, como é que é na manufatura, como é que é no cliente, né? A voz do negócio, a voz do cliente, né? Quando vê, tu acha que é um problema e não é. E é bem comum isso acontecer, que nem Por isso tu começou. que a Amazon, ela tem essa cultura do Jeff Bezos ali, é sentar produto, qualidade, manufatura, processo, todo mundo na mesma mesa. Porque todo mundo tem que sentir a mesma dor, mas tem sempre uma cadeira vazia. Sabe quem quer essa cadeira vazia? Cliente? Do cliente. Todas as reuniões da Amazon tem uma cadeira vazia. Para aqueles caras olhar e dizer, cara, quem senta ali é o cliente, então o foco tem que estar nele. Então qualquer coisa que a gente for fazer, a gente for investir, a gente vai ser aquele cara, ele vai comprar o nosso produto. Com certeza, até porque, né, toda empresa tá aí para dar lucro. E uma empresa ela é criada com o objetivo de te dar um prejuízo. E toda empresa ela tem um produto ou um serviço que ela oferece. Ela vende algo e alguém compra. E
Justamente, você tem que ouvir quem compra. Você tem que ouvir quem paga O que é as tuas contas. Claro, é. E o que que ele quer? O que que ele precisa? É fazer todo esse exploratório ali, né, pra tu entender. E muitas vezes a gente: "Olha, cara, meu produto aqui, porque ele faz, acontece", né, e daí o cliente: "Pô, eu só queria isso aqui, meu", né, que pra mim já estava ótimo. Baratinho, "Cara, eu só queria isso aqui". É. E o quinto viés, galera. O quinto viés é o pensamento em grupo. Cara, aqui eu tenho uma história. Eu, como estudante, pesquisador, eu participei de um treinamento esses dias com pessoas de outro país. O palestrante, ele terminou. O palestrante não, o professor terminou de dar a aula. Tinha mais de 35 estrangeiros levantando a mão. E tinha 10 brasileiros somente na aula. Nenhum brasileiro levantou a mão. Tu acredita? Feito manada. A gente tem uma cultura de ter vergonha de questionar, de ter vergonha de Uhum. perguntar, que casa muito bem com o nosso terceiro viés, que é o segundo viés, que é o viés da confirmação, que é: "Ah, eu não vou perguntar aqui porque vão achar que eu não entendo esse assunto, Já eu sou burro aqui, pá. eu sou burro", né. E é normal acontecer isso, né. Com certeza. E cara, Ninguém é o chat GPT, né, eu acho que que pensa as respostas. os 5 primeiros, se eu não me engano, no dado, eram chineses, que ergueram a mão e perguntaram. E era por ordem, obviamente. Eles são diferenciados. Não é à toa que, tecnologicamente, eles são o topo To tecnológico é a China. Tudo que é Eles per tecnologia nova começa lá A gente pergunta. e realmente, né, a gente também, a gente trata com chineses, né, e eles são bastante curiosos. Querem saber como funciona, por que que funciona, por que que é assim, por que que é assado. Eles têm uma curiosidade natural, assim, que, cara, é fascinante, né. E isso explica muito, né, hã, o jeito deles serem, né, hoje com quem eles são, né, no cenário global. E uma dica aqui, uma pergunta que derruba qualquer pessoa, galera. É só tu perguntar assim, ó: "Tu tá afirmando isso com base em quê?" Uhum. A pessoa vai gaguejar. É, Depende. ela vai gaguejar, ela vai gaguejar. Tem a Só que você vai fazer ela se a pessoa ela tá, né, justamente se a Mas pessoa a grande se a maioria, pessoa leu esse livro, ela não vai gaguejar. com certeza não, ela já tá mitigada, Mas aí que tem a base da educação. A com pessoa certeza. que lê, a gente é amante de leitura, tanto que a gente tem vários livros assim que a gente misturou os meus, do Carlos aí. Você não é nem metade. É. E a pessoa que tem a paixão pela leitura, ela já tem o sinônimo da educação. Com certeza. Então, ela é uma pessoa questionadora. E o viés do pensamento em grupo, ela aniquila, na verdade, ela manifesta o efeito manada. Uhum. E aí tem um case, né, Carlão, até que tava comentando antes de a gente começar a gravar, do livro. É verdade. Conta pra galera como é que é esse case aí. É, assim, um conteúdo assim que eu estava dando uma estudada ali, né, o professor começou a aula, né, no horário e, como de praxe, sempre tem gente que chega atrasada, né. Aí ele pegou, né, pegar, por exemplo, aqui, pegar um livro aqui, e o livro é azul, e ele falou: "Ó, pessoal, quando eu perguntar a cor desse livro, vocês vão dizer vermelho". Todos que estavam presentes naquele momento. Entenderam? Então, tudo certo, né. Então, quando eu dissesse que cor que é esse livro aqui de capa azul? Todo mundo: "Vermelho". Vermelho. É isso aí. Tá, beleza, e segue a aula ali e tudo mais. Aí chegou lá o bonito atrasado ali, né. Chegou lá, sentou no lugar dele, a professora continua lá, o professor continuou explicando ali, tal. Aí do nada ele puxa aqui: "Então, como vocês podem ver, esse livro aqui", de que cor que é esse livro, pessoal? "Vermelho". E o cara ficou, mas que, né, Na cabeça dele. esquisito, né, na cabeça dele, ficou quieto ali, né, meio deslocado. Tá, né, daí passa mais um tempo e o pessoal: "Que cor desse livro?", "Vermelho", tal. Aí o cara foi estranho, né. Tá, daí o professor perguntou assim, né, não perguntou pra toda a turma, perguntou pra aquela pessoa que chegou, para o cara que chegou atrasado ali: "Fulano, que cor que é esse livro?". Daí, cara, ele sentiu todo o peso do mundo ali, né, toda a pressão, né. Que ele falou? Yes, da confirmação. "Vermelho, vermelho". Entende? Mesmo sabendo, né, ele que tá, ele tendo toda a convicção: "Cara, é um livro azul, não tô louco, né". Cara, ele falou: "Vermelho". É o efeito manada.
né? E é muito comum isso acontecer. A gente vê isso praticamente o tempo todo. A pessoa ela reprime a opinião, o ponto de vista, a convicção, ou por aceitação, ou por pressão, de certa forma, né? Às vezes tu tá num contexto ali que tu se sente muito pressionado e tu quer contribuir, né, de alguma forma, mas às vezes não, nesse contexto, a tua maior contribuição é justamente ser aquela pessoa que pergunta: "E se?". É aquela pessoa negativa que a gente falou antes, né, o cri-cri. Tu vai estar contribuindo de maneira muito mais rica, para o teu contexto, pra tua equipe, sendo essa pessoa. Se você não tem essa pessoa na equipe, seja essa pessoa. Porque sempre tem que ter alguém que pensa nos problemas, que pensa diferente. Se todo mundo tá indo pra lá, Pessoa que entende o problema. claro, tu tem que entender e não tô dizendo você ser uma pessoa que puxa pra trás. Não. Assim, ó, tá todo mundo caminhando pra lá, assim. Faz um exercício mental, né? Pensa, cara, e olha pro lado, olha pros lados. Tipo assim, cara, tá todo mundo caminhando no mato ali, né? Uhum. Cara, não vai todo mundo reto assim, né? Cara, tem que ficar Olha pra onde que eu tô indo. lógico. Tu tem que olha pra onde eu tô indo, olha para os lados, às vezes não vai cair num precipício, num peral, e é basicamente isso, sabe, o efeito manada. Isso a gente tem que ativamente remar contra. Mas sabe o que eu vejo? É o medo de ser taxado. É Claro, o medo de ter uma aceitação. marca. Uhum. Cara, medo de ter o atrito, porque o atrito hoje Desconforto. É o é desconforto. o medo do desconforto, né? Cara, é o que a gente abriu o episódio falando disso, o desconforto. Desconforto é ruim, mas ele é muito importante. Ele é tão Se tua importante quanto o empresa, sucesso. ela para de ter, ela é confortável, é que o que a gente comentou, a gente tá na beira da ruína. Não pode ter isso, a gente tem que estar desconfortável, a gente tem que ter atrito. Tá? A zona de conforto ela é quentinha, ela é confortável, Exato. é bom ficar lá assim, né, parado assim, só existindo, né, só a deriva ali, é o mar calmo. Só que, cara, pra tu chegar num lugar, tu tem que passar pela zona ruim, tem que passar pela tempestade. Se ficar no mar calmo, tu vai ficar lá, navegando ali até o além ali, até Pro evento me levar. isso aí, deixa a vida me levar. É. Mas aqui, galera, a gente vai trazer 5 pontos que podem salvar esses vieses. Uhum. Se tu perguntar certo, tu pode salvar o teu negócio. Então tu pode sair da estatística dos 99% que falharam. O primeiro é montar os cenários. Ou seja, reúne tua equipe e monta. Eu quero chegar a ter nesse objetivo aqui. O que que pode dar errado? O que pode a gente precisa fazer para chegar até ali e o que pode dar errado? Exatamente. É mostrar onde que a gente quer chegar. E aí entra o passo 2. Mas tu diz assim pra elas: eu quero saber só o que pode dar errado. E aí, eu até assisti uma série da Netflix do Osama Bin Laden. E aí tem os SEALs lá, os SEALs, né? Os fuzileiros naval. Fuzileiro Naval dos Estados Unidos, a tropa de elite dos Estados Unidos. E na missão que eles estavam pra identificar o Osama Bin Laden, eles iam atacar o Osama naquela noite. Eles se reuniram e o sargento reuniu toda a equipe e perguntou assim: o que pode dar de errado na nossa missão? Adivinha quem levantou a mão? Das duas uma, ou recruta ou estagiário. É sempre um dos dois, O estagiário levantou a mão. sempre estagiário. O estagiário levantou a mão e disse assim: eles tinham 3 helicópteros. Ele disse assim: um helicóptero cair. Bosta. O sargento, o tenente, ele disse: tu é o cara mais pessimista que eu conheço. Sai daqui. E adivinha o que aconteceu na primeira noite do ataque? Não, não acredito. O helicóptero caiu. Capaz. O helicóptero caiu. Na série eles explicam que criou um vácuo entre o muro e o helicóptero veio abaixo. Se eles não tivessem pensado no fracasso, o que ia acontecer com a missão? Aí. Cara, A gente ia ter conhece a até história antes, como né? terminou, é. Sim, Mas eles teriam um a fracasso. terceira é diferente. Tá, mas então mesmo no contexto ali, eles deram ouvido, né? Eles botaram em prática isso. Porque, de fato, por mais pessimista, por mais catastrófico que seja o cenário, ainda é um cenário, ainda é uma possibilidade.
Por menor que seja uma possibilidade. Com certeza, ainda é. É. Por menor que seja, ainda é. Sempre tem aquele 1%, assim. Então, e olhar para isso é você basicamente, as 5 dicas ali, né? Que é o pré-mortem. Pré-mortem. Exatamente, exatamente. O método pré-mortem. Basicamente, ele te ensina a tu se blindar contra absolutamente qualquer fracasso que você possa ter, né, dentro do teu planejamento, seja esperado ou inesperado. E o terceiro aqui, ele traz muito o que aconteceu nesse caso, que é fazer um brainstorming do que a gente pode fracassar. Só que tu vai fazer isso de forma individual. Uhum. Tu não vai fazer de forma em grupo para tu fugir do viés De efeito manada, do efeito manada. claro. Então, E esse é o faz problema isso. também. Exato. E assim, essa questão do efeito manada e do brainstorming é 2 coisas que elas andam juntas. E geralmente nessas reuniões de brainstorming ali, eu gosto de fazer bastante, sabe. Só que tu percebe que as pessoas Se retrai. se retraem nesse efeito manada. E cara, a regra principal do brainstorming é não sem julgamento. Toda ideia é boa, toda ideia é válida, Toda sabe. hipótese é uma hipótese. Lógico, aí que tá. Então, se tu tá participando de brainstorming ou de alguma forma você vai participar ou tu vai liderar, ouve toda e qualquer ideia, anota, sabe, toda ideia boa, porque é alguém querendo contribuir pra tu resolver o teu problema ali, Exato. né. Então seja pra gente olhar um cenário pessimista, mas pode ser pra um cenário otimista, seja pra desenvolver um produto novo, seja pra mitigar algum problema que existe. Cara, qualquer brainstorm que você for fazer, cara, se toda ideia é boa, se não existe julgamento de ideia. Essa é a regra principal de qualquer brainstorming, não tem julgamento de ideia. Number one. Hã? Number one. É isso aí, é principal, assim, é a regra de ouro, né. E se você vai pesquisar, por exemplo, qualquer, hã, qualquer metodologia, qualquer curso, né, tu tem bastante brainstorming, por exemplo, em métodos ágeis, a regra de ouro é justamente isso, não existe julgamento de ideia. Justamente para tu correr longe daquele efeito manada, que as pessoas, né, têm, as pessoas são tendenciosas, né. Se o Seals tivesse julgado o estagiário, "Ah, tá louco, não estariam aqui". Aqui não, cara, né, seriam nesse plano, não nesse alguns não exato, seriam. talvez teria vivo quem tá fora do helicóptero, né. Exato. E aí entra o quarto, compartilhar e discutir. Então, assim com cada ideia que cada um escreveu individualmente, aí tu leva para o grande grupo e discute. Tá, nenhuma verdade é 100% verdade, a não ser que ela seja até ela ser provada. Exatamente. Aí tu mede. Uhum. Vê se realmente aquela hipótese, ela é verdadeira. Aí que vem a base da educação de novo. E se for verdadeira, né, o quanto que aquela hipótese representa no teu problema. Exatamente. Pode ser que, cara, ok, É um problema, é um problema, mas tá ali, né, mas não gera efeito, não gera efeito que tu esse é precisa. o problema da tua saída. Tu descobre que tem mais um problema, que Foi eventualmente agora. exatamente. Daí entra também outro método, pessoal, cara, isso aqui é antigo pra caramba, né, desde que empresa e empresa ali, né, na época, enfim, das indústrias ali, cara, um simples Pareto, simples 80/20 tu já descobre, né, o que mais impacta o teu problema, qual das hipóteses tu mais impacta o teu problema. Mas aí era Então, esse gasto de novo. lógico, Tu ir lá e educação, educação, tu educação. recoletar, tu lá e medir, tu ter dados estatísticos, né, e entrar base. E muitas vezes tu tem às vezes tu consegue coletar esses dados, mas tu muitas vezes não sabe o que fazer com isso, Exato. não sabe que ferramenta usar, O que que eu faço? Eu tenho um monte de número aqui, o que que eu faço com isso? É, coisa então, não sabe nem joga na cena, joga no bicho, joga na IA. "Olha, faz pra mim". IA faz pra mim, a IA vai te dar um ela não vai Cara, saber o que é, mas ela vai fazer. ela vai fazer. Se tu souber fazer Fazer um dado promptzinho, raso, um dado tu raso. tem que saber ter aquela exploratória de dados, né, Exato. do teu problema O ali. EDA, né, que chama. É isso, tem que aprofundar. E aí, entra o quinto passo, elaborar os planos de emergência. Isso aqui é massa. Então, a gente ter estratégia para que, quando o Waze nos dizer qual que é o nosso ponto de chegada e a gente errar o caminho, ter no software lá o ponto, recalcule a rota. Uhum, Não a gente se perdeu, mas, cara, recalcula a rota pra gente chegar naquele objetivo. claro. Ou por exemplo, no Google Maps também, se tu tem congestionamento ou acidente, ele já nem te manda por lá.
já faz. Acho que o Waze também faz isso, acho que ele já te dá uma rota alternativa. Então, tu ter esse plano de emergência mapeado já te leva anos-luz da concorrência. Porque quando vir a crise, tu já sabe o que fazer. Exatamente. E o que anda muito junto com isso, né, no plano de emergência é o famoso plano de ação. Plano de ação. Plano de ação. Saber o que tu fazer, como fazer, por que fazer, quem vai fazer, né? Quando vai fazer, né? 5 porquês, já falei. Então, cara, plano de ação, plano de emergência é basicamente assim, você se blindar contra fracasso. Isso é a coisa que é o pré-morte, faz antes do problema acontecer. Se você antecipa, você antevê um possível problema. Cara, na engenharia a gente tem muito disso. A gente vê muito, a gente usa muito ferramentas disso, sabe? E eu vejo que não é só lá que podem ser usados isso, sabe? É na vida. Na É vida. desde a escolha de um parceiro, é Claro. da Bem, tu vai, né? Justamente o parceiro, né? Parceiro, tipo, da vida, parceiro de negócio. da própria carreira. Cara, será que eu tô fazendo hoje? Eu quero virar um CEO de uma empresa. Mas, cara, será que eu tô disposto a passar por um que um CEO passa? Será que eu tô preparado pra isso? Será que eu tô preparado pra isso? Será que eu tenho pessoas que podem me ajudar a fazer isso? Será que eu tô maduro? Porque também ninguém chega num cargo assim sozinho, Não. né? Tu tem que ter as pessoas pra te apoiar. E o CEO, ele não sabe de 100% da empresa, não sabe, né, ele não é uma empresa, ele não é a própria empresa, ele não é uma empresa de homem só, vamos dizer assim, né, ele não é um MEI. Hã, Ele tem que estar rodeado de pessoas boas. exatamente, exatamente. E, na escolha dessas pessoas também, né, entra justamente essa blindagem, né, contra o fracasso. Quem que eu vou escolher? Será que essa pessoa que eu tô escolhendo ela, hã, pode agregar o que precisa para a missão, para os valores da empresa? E a Olhando para o futuro, né? é no investimento, né, Carlão? Quando você vai comprar um negócio, se as pessoas que estão ao redor só diz compra, 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 e não tem um cara dizendo, cara, não é pra comprar, Compra, mas é para o teu lazer. tu Aí tá já era. da beira da ruína. Então, galera, esse é o nosso conteúdo de hoje. Se você curtiu, curte e compartilha nosso canal. Então a gente já percebe aqui que a grande maioria das pessoas elas não curtem nosso canal, elas não se inscrevem nele. Então, se inscreve no nosso canal e também deixa comentários aí e dicas de conteúdo que vocês querem ouvir. Com certeza, e a gente tá bem, somos Sempre dispostos aí, abertos, né? com certeza. Abertos aí a tirar qualquer dúvida aí. Tem sugestão de pauta, entre em contato conosco aí que Eu quero, que Carlão, rola aí. fechar pra nós aí lendo a frase do Olha aí. final da Lei 25. Então, dá para prever o sucesso de alguém em qualquer área da vida, observando sua capacidade de lidar com conversas incômodas, aquela questão do desconforto, e sua disposição em tê-las. E você tem que abraçar o desconforto. Exato. O desconforto não é ruim. O desconforto ele é um processo. Ele não é a tua realidade. Justamente, ele é o combustível da mudança. Ou você precisa mudar, ou as coisas estão mudando. É esse o desconforto. Então você tem que explorar o desconforto. Por que que tá desconfortável? Exato. O que que eu preciso para deixar confortável, né? E por aí vai. Seu progresso pessoal pode estar escondido atrás de uma dessas. E foi justamente isso que eu acabei de falar. Você tem que explorar o teu desconforto, explorar o teu problema, tentar entender isso aí. E entender o teu problema, tu vai entender um pouco mais de si mesmo. Você mais E insight. tu sabendo de si mesmo, tu vai, não tem limites. Mais insight. Só vai. Galera, aqui a gente tem como de praxe no final de cada episódio indicar 2 livros pra galera ler. Primeiro é o Diário de um CEO, acabou de É a referência. certeza. A gente falou aqui, acho que quase 1 hora. Vai. E Uma lei, uma só uma lei. imagina tem outras 32. Lei, não dá pra se divertir. Dá pra se divertir. E é o que a gente sempre fala. A pessoa que lê e anota, ela já tá distante aí de 80% da grande população. Até diria mais, 90% da grande população. A leitura é o exercício do cérebro. Leituras. Leitura, aprendizado, né? Tudo que tu lê, tudo que um livro novo que a pessoa lê, cara, é o conhecimento que você agrega. Seja um livro de desenvolvimento, de autoajuda, um livro de fantasia, cara, qualquer coisa, mas lê. As pessoas estão deixando de ler, e ler é algo tão básico, tão primordial, tão essencial, sabe?
literalmente, tu aprende a falar. É o aditivo do conhecimento. Claro, é exercício pro teu cérebro. E o outro livro, um Megazord, digamos assim, é a Estratégia do Motor 2, de um grande amigo do José Salib Neto e do Sandro Magaldi, autores do best-seller Gestão da Manhã. Esse livro aqui a gente vai falar no próximo capítulo. A gente trabalha diretamente com inovação e é um livro que ele é um radar pra gente, ele norteia nossa conexão. Orientativo, né? É orientativo. Então, como que a gente torna a inovação parte do nosso dia a dia no nosso negócio? E eu acho que, né, nesse mundo que a A gente gente acha, vive a gente tem certeza. é verdade. Mas no mundo que a gente vive hoje, na nossa realidade, tu trabalhar no motor 2 hoje é muito importante. Tão importante quanto no motor 1. Não é só fazer o arroz e feijão que tu vai comer uma picanha. Galera, a gente agradece a participação. Se você ficou aí até o final, deixe seu comentário e até mais. Até mais. Tchau, tchau.